Boa noite. Como é que estão os amigos e as amigas aí? Tudo tranquilo? Boa noite, sereninho? Hein? Eu vou iniciar fazendo uma pergunta, porque eu acho fantástico isso. Quem é que de vocês aqui, teve a nítida impressão que a prova de física, as questões de física da prova de ciência da natureza, foram estranhas? No mínimo. Hein? Quem é que achou a prova uma barbada aí? Me conta. Tem alguém aí que achou uma barbada? Eu acho difícil, né? Uma prova que realmente mostra uma banca muito mais preocupada com o seu próprio ego, né? Querendo mostrar conhecimento, algumas questões até bonitas, coisa e tal, mas outras também problemáticas. Tá? Quem ficou na dúvida naquela questão do buraco negro, não se preocupe, porque aquela questão, eu costumo dizer que aquilo é um Frankenstein, tá? É um Frankenstein aquela questão, aquilo ali é um absurdo, tá bom? Buenas, tia. Mas passou o Enem, vamos esperar aí agora que saiam os resultados individuais ali em fevereiro, e o que nós temos que fazer agora é trabalhar física direcionada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje, eu vou me preocupar em mostrar para vocês, primeiro, estilos de questões da URGS, tá? Segundo, a sequência do conteúdo programático, que por mais que tenham reduzido a prova da URGS para 15 questões, a prova de física, mesmo assim, a sequência permaneceu a mesma dos anos anteriores. Então, não existe esse problema de uma maneira que facilita a nossa vida, né? Então, vou colocar aqui o modus operandi do pensamento atual da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vou compartilhar uma tela aqui, vamos ver se entra a tela aqui. Tela entrando, né? Tela entrando, beleza. Vou colocar aqui no iníciozinho ela. Eu botei umas fotos aqui do Einstein, porque esse cara é o cara. Pode escrever aí. Quando se fala de física, tem que falar de Albert Einstein. Hoje nós não vamos até falar muito dele, porque nós vamos introduzir a parte de mecânica, principalmente as questões introdutórias possíveis de mecânica. E vou depois dar sequência a isso. E a equipe de física está preparando aí uma lista de exercícios, tá? Já está pronta, na verdade, só vai enviar depois para vocês. Uma lista de exercícios que realmente sejam a cara da prova da URGS, tá? Nesse vestibular. Tranquilo? Então, olha aqui, gente. Vamos iniciar essa questão aqui. Não sei se vocês estão enxergando bem, senão eu posso reduzir. Está aparecendo direitinho na tela de vocês aí? Sim. Tá legal. Bom, em primeiro lugar, eu quero avisar que das 15 questões da URGS, no mínimo 12 delas vêm com algum gráfico, algum desenho, alguma coisa parecida. Tá? Aí os caras iniciam assim, ó, vamos supor, em um dia de treinamento, dois amigos, o Alberto e o Bernardo, decidem dar 100 voltas consecutivas em um circuito de 1.000 metros de comprimento. Ali o circuitinho desenhado, né? Partindo simultaneamente do mesmo ponto, porém movendo-se em sentidos opostos. O Alberto caminha no sentido horário, certo? Tá?
horário. E o Bernardo corre no sentido anti-horário. Então, enquanto o Alberto caminha, o Bernardo corre no sentido contrário, com uma velocidade 3 vezes maior do que a do Alberto. Os dois mantêm os valores de suas velocidades, né, suas velocidades escalares, sem modificação, constantes. Certo? Tá? Aí é que está o detalhe. Aí o cara diz assim, após o início desse treinamento, no instante em que ocorrer o terceiro encontro entre os dois, o terceiro encontro, Alberto e Bernardo terão percorrido, respectivamente, que distância em metros? Bom, primeira coisa que eu já vou escrever aqui de cara, tá? De cara. Galera, em primeiro lugar, o cara está dizendo o quê? Que a velocidade do Bernardo, que é o que corre, né, é igual a 3 vezes a velocidade do Alberto, que é quem caminha. Bom, primeira coisa, isso aqui está no texto, né? Tranquilo? Essa é a verdade. Isso está onde? No texto da questão. Tá? Então, a velocidade do Bernardo, teoricamente, só para quem gosta de lembrar de equação, é a distância que o Bernardo percorre pelo tempo que o Bernardo leva. E isso aqui é igual, certo? A 3 vezes a distância que o Alberto percorre caminhando, dividido pelo tempo que o Alberto leva. Considerando que as velocidades, né, de cada um separado não mudam de valor. Né? Aí é que está o detalhe. Beleza, até aí? Bom, aí, tia, se esses slides forem enviados no grupo, não. Serão enviados, mas não foram ainda, tá? Não foram. E tem um motivo para não ir. O motivo é que essas questões aqui a gente tem que raciocinar juntos, tá? Esse é o motivo. Mas vocês vão receber com 100% de certeza, tá? Bom, então, isso que eu acabei de escrever aqui, na real, é a solução acadêmica da questão. Tá? Então, eu inicio a explicação dessa questão dizendo assim, uma vez que o valor, o módulo da velocidade do Bernardo é igual ao triplo do valor do módulo da velocidade do Alberto, quando o Alberto percorrer uma distância x, o Bernardo terá percorrido uma distância 3x, porque velocidade é rapidez, pô. Se eu tenho triplo da velocidade e o tempo está passando para ambos, certo? Teoricamente, tá? Quem tem o triplo da velocidade percorre o triplo da distância. Simples assim. Ele é 3 vezes mais rápido. Se ele é 3 vezes mais rápido, ele vai percorrer, certo? 3 vezes essa distância. Bom, além de tudo isso, tá? Quando ocorrer o primeiro encontro, né? Não esquece que um está no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. Então, por óbvio, eles vão se encontrar. Tá? Mas quando ocorrer o primeiro encontro, a soma dessas distâncias percorridas pelos dois
tem que ser igual ao tamanho dessa pista. E a questão é clara, a questão nos diz que esta pista tem, certo? 1.000 metros. Tá? Então, se a gente partir da premissa, tá, que a distância percorrida, tá, por um deles é x, o outro que tem 3 vezes a rapidez vai ter percorrido uma distância 3x. E somando esse x do Alberto, né, com o 3x do Bernardo, nós temos que ter o quê? Os 1.000 metros. Né? É simples assim. Aí o cara vai pensar, pô, então quanto é que vale esse x? Bom, se eu tenho x mais 3x igual a 1.000, logo 4x é igual a 1.000, logo x será 1.000 sobre 4, e 1.000 sobre 4 é nada mais, nada menos do que 250 metros. Pronto. Tranquilo? 250. Ora, se x, que é a distância que o Alberto percorreu, é de 250 metros, e o Bernardo percorreu uma distância 3 vezes maior, ele terá que ter percorrido 3 vezes 250 metros, que são o quê? 750 metros. Certo? Então, a partir disso, até o encontro seguinte, esses caras aí vão percorrer essas mesmas distâncias sempre. Então, quando chega o terceiro encontro, gente, eles vão ter percorrido 3 vezes mais dessas distâncias, ou seja, o triplo dessas distâncias. Alberto, que está caminhando, vai percorrer 3 vezes 250, que dá 750. Certo? E o Bernardo vai ter que percorrer 3 vezes aquilo que ele havia percorrido, 750, que dá 2.250. Então, no terceiro encontro, certo? Quanto percorreu o Alberto até o terceiro encontro? 3 vezes 250, que são 750. Certo? E o nosso amigo Bernardo, quanto percorreu? 3 vezes aquela distância do primeiro encontro, que é 750, dando 2.250, o que faz com que a resposta dessa questão esteja na letra D de dedinho. Tranquilo? Na letra D de dedinho. Aqui. Aí tu vai dizer assim, tem outras maneiras de fazer? Tem, rapaz. Dá para montar gráfico, dá para equacionar o tempo todo, certo? Agora, qual é o jeito mais simples de se resolver essa questão? É pensar assim, bom, se um é 3 vezes mais rápido, percorre o triplo da distância. Certo? Então, a distância total percorrida é um valor x mais um valor 3x, que dá 4x, que é igual ao comprimento da pista. Pronto, que dá 1.000. Então, essa distância x é 250. Quem é que percorre 250? Mais lento, né? Certo? Que é o Alberto. E o Bernardo, que é o mais rápido, vai percorrer 3 vezes isso no primeiro encontro. Certo? No terceiro encontro, no segundo encontro são 2 vezes isso. No terceiro encontro, 3 vezes isso. No quarto encontro, 4 vezes isso. No quinto encontro, 5 vezes isso. E assim sucessivamente. Então, esse é um tipo de questão que pode, obviamente, ser cobrado pela Universidade Federal naquela linha da URGS, que uma das 15 questões são questões de raciocínio em cima da física.
Não é só conhecimento. É conhecimento, mas é fundamentalmente raciocínio, aquilo que denominam de raciocínio lógico. Tranquilo? Então, na verdade, é bem isso aí, né? Que vocês têm que se ligar. Tranquilo? É isso que vocês têm que estar ligados aí, tá? Concentrados nisso, que uma das questões da universidade é exatamente dentro desse padrão, dentro desse viés aí. Tá? Agora, vamos seguir o baile. Outra questão, que é a aplicação da equação de movimento uniforme com o uso de potências de base 10. A URGS gosta muito disso. Certo? Senhor, Oi. não está passando os slides. O senhor está no Não primeiro tá slide para nós ainda. Estou no primeiro. Deixa eu olhar o que eu vi aqui. Aguenta aí, Grezinha. Vamos ver. Deixa eu dar um stop share aqui. Vamos lá. Screen. Share. Chegou aí? Vamos ver. Agora sim. Deu? Deu. Tá, maravilha. Bom, aí, como eu estava dizendo, imagine o uso de uma questão que envolva algum tipo de movimento, mas com o uso de potências de base 10. A URGS usa muito isso. Tá? Então, vem assim, ó, essa questão. Em virtude do movimento das placas tectônicas, a distância entre a América do Sul e a África aumenta nos dias atuais cerca de 2 centímetros a cada ano. Só deixa eu fazer uma comparação que eu acho interessantíssima. Agora há pouco, o Caco estava falando da letra B, daquela questão do polo norte magnético, lembra? Né? Que está indo do Canadá para a Sibéria. Né? Tem a ver com esse afastamento aí. Claro que não são 2 centímetros a cada ano, mas tem a ver com isso. Em virtude do movimento das placas tectônicas, a distância entre a América do Sul e a África aumenta nos dias atuais cerca de 2 centímetros a cada ano. Isso, assim, ó, tem uma briga nessas estimativas, inclusive a questão faz essa correção ali. Supondo que essa velocidade tivesse sido constante ao longo do tempo, e tomando uma distância atual de cerca de 5.000 quilômetros entre os limites dessas duas massas continentais, indique a melhor estimativa para quanto tempo teria transcorrido desde quando ambas estavam unidas em um único supercontinente. Meu Deus do céu, parece uma coisa do outro planeta, né? A ideia da geodésia, daquele planeta Terra onde os continentes estavam juntos. Que, por incrível que pareça, vocês também estudam na geografia e também, às vezes, até em algum tópico da história. Né? Então, veja só que interessante. Ainda os caras colocam ali, note a dote. O valor obtido, embora da ordem de magnitude correta, não é o mesmo calculado por estimativas mais precisas. Tá? Bom, mas ficou ali, tá? A magnitude está correta, foi adotado, então é isso aí. Como é que eu descubro isso, cara? Bom, se eu tenho uma distância, certo isso? Tá? Eu tenho ali, ó, uma distância que é percorrida. Vamos raciocinar isso. Não adianta o cara achar que não, né? Tranquilo? Existe uma distância percorrida. Tá? Esse é o fato incontestável. Essa distância ela é cerca de 2 centímetros.
2 centímetros. Bom, vamos colocar aqui, ó, 2 centímetros. Tranquilo? 2 centímetros. Ora. O que são 2 centímetros? 2 centímetros, divide por 100. São 2 centésimos. 2 centímetros, 2 centésimos do metro. Certo? Ora, isso aqui é a mesma coisa que 2 sobre 10 elevado a 2 metros. Em última análise, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10, né? Vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, a primeira coisa está aí. Né? Então, esse é o afastamento de 2 centímetros a cada ano. Essa é a rapidez do afastamento. Então, isso equivale a uma velocidade, centímetros por ano. Né? Então, se eu sei que velocidade é a variação de espaço pelo tempo, a distância percorrida pelo tempo, a distância que andou pelo tempo que levou, se eu sei isso, tá? O que significa? Significa que isso é uma velocidade, certo? E essa velocidade vai ser de 2 centímetros por ano ou de 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros a cada ano. Foi o que eu botei aqui. E por que eu mantive ano? Porque as alternativas estão em anos. Agora, veja bem, a distância percorrida, galera, a distância percorrida é de 5.000 quilômetros. 5.000 km. 5.000 casinho, quilo, m, metros. 5.000 quilômetros. Só que quilo é 1.000. Então, isso aqui, na verdade, é 5.000 vezes 1.000, vou botar um X aqui, vezes 1.000 metros. 5.000 vezes 1.000 metros. Certo? Ora, se eu quiser, isso aqui é 5 vezes 10 na 3. Olha aqui. 5.000 é 5 vezes 10 na 3. Certo? E 1.000 nada mais é do que 10 na 3. 1 vezes 10 na 3. Pronto. Então, eu tenho 5 vezes 10 na 6. Ora, gente, se eu pegar agora aqui, ó, esse intervalo de tempo, está dividindo, passar para lá, multiplicando. Certo? E esta velocidade passar para cá dividindo, eu vou ter uma conta que vai ser 5 vezes 10 na 6, dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Certo? E olha aqui, ó, e se eu fizer essa conta aqui, ó, tá? De 5 vezes 10 na 6, dividido
por 2 vezes 10 a menos 2, certo? Divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 5 dividido por 2 são 2,5. Vezes 10. 6 menos 2 é a mesma coisa que 6 mais 2, que dá 8. 2,5 vezes 10 dá 8. Certo? Que é a mesma coisa que 25 vezes 10 dá 7. Que é a mesma coisa que 25 com 7 zeros. Certo? Que é a mesma coisa que 250 milhões de anos. Então, esse afastamento, a pergunta que eu faço para vocês, é algo notado nas nossas gerações? Resposta, claro que não, né? Tranquilo? Obviamente que não. Não é algo assim, oh, meu Deus, notado nas nossas gerações. Olha o tempo que leva para que ocorra isso. Né? Então, o que a URGS faz quando a URGS quer trabalhar isso? Coloca uma questão, às vezes, que envolve distância de planetas, né? Ou de estrelas, tá? Ou do perigo, por exemplo, de um astro qualquer colidir com o planeta Terra, e você vai ter que operar potências de base 10 na prova de física da URGS, lembrando lá de uma equação básica qualquer. Tranquilo? Alguma pergunta? Tá? Entenderam isso? Estou à disposição. Tá? Pode fazer um clear aí, copiar e coisa e tal. Tá de boas. Tranquilo? Então, vamos dar sequência. Vamos ver se esse slide agora passa, né? Esse troço. Aham! Passou? Passou! Ele passou! Bom, essa aqui é aquela questão que vai exigir o conhecimento de uma equação, certo? Para que você resolva com 100% de certeza a questão. Isso é outra maneira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul cobrar conhecimento na prova de física. O maluco te diz assim: uma criança deixa cair de uma mesma altura. Vamos começar escrevendo essas brincadeirinhas aqui. O maluco te diz mesma altura. Significa mesma distância vertical. Certo? Está te dizendo isso. Beleza até aí? 2 maçãs. Deixou cair 2 maçãs de uma mesma altura. Tu pode até tentar fazer um desenho na prova ou imaginar isso. Tá? Uma delas 2 vezes mais pesada do que a outra. Tranquilo? Sei lá, tu pode escrever, sei lá, peso da maçã 1, certo? É 2 vezes, é o dobro, né? Do peso da maçã 2. Aqui, ó. Pronto. Aí a URGS adora colocar isso, ignorando a resistência do ar e desprezando os tamanhos, né, as dimensões das maçãs frente a essa altura inicial. O que é correto afirmar a respeito das... Atenção, violão. Olha para cá. Tá? Olha aqui. Das energias cinéticas das 2 maçãs
na iminência de atingirem o solo. Ou seja, iminência, um pentelionésimo de tempo antes de ambas colidirem com o solo. Pô, o que o cara falou, cara? O cara está falando de energia o quê? Cinética, brother Sam. Se ele está falando de energia cinética, ele está quase implorando a você que você lembre a equação de energia cinética. mv² sobre 2. Energia cinética é a massa vezes o quadrado da velocidade, mv elevado ao quadrado sobre 2. Bom, e com base nessa equação, certo? Você tem que chegar na resposta. Bom, a primeira coisa que eu quero ressaltar é o seguinte. Quem tem o dobro do peso na mesma gravidade, certo? Tem que ter o quê? O dobro da massa. Porque se o peso de um é 2 vezes o peso do outro, então eu teria aqui, ó, vou escrever por cima mesmo, tá? A massa 1, que é o peso, vezes a aceleração da gravidade, que é G, será igual a 2 vezes o peso da outra. O peso da outra é a sua massa, que é a massa 2, certo? Vezes a aceleração da gravidade. Corta os Gs, sem nenhuma dor, né? E chega à conclusão que a massa 1, certo? É igual o dobro ou 2 vezes a massa 2. Ou seja, a mais pesada tem o dobro da massa. Ora. Teoricamente, quem tem o dobro da massa, bota um 2 aqui na fórmula da energia cinética. Se eu multiplico essa massa por 2, teoricamente, eu dobro a energia cinética. Então, quem é mais pesado, que tem mais massa, tem mais energia cinética. Até porque, criaturas do God, até porque esta velocidade aqui é a mesma. O que disse o Galileu? Corpos abandonados de uma mesma altura, certo? Independentemente de suas massas, chegam ao solo juntos e com a mesma velocidade final, quando nós podemos desprezar a resistência do ar e as suas dimensões. Pronto. Então, a verdade é a seguinte: o corpo mais pesado, a maçã mais pesada, é a maçã que, apesar de chegar lá no solo com a mesma velocidade da mais leve, assim, digamos, vai ter uma energia cinética maior porque tem massa maior. Aí que está. Entenderam essa brincadeira, meu? Quer dizer, como é que tu resolve essa questão? A URGS está dizendo o quê aí? Olha aqui, ó, tu tens que conhecer a equação da energia cinética. É o que eles estão dizendo. Então, eu vou dar um clear aqui para facilitar a leitura. Tá? Aí que diz assim, a maçã mais pesada possui tanta energia cinética quanto a maçã mais leve. Não. A maçã mais pesada possui o dobro da energia cinética da maçã mais leve. Está aqui, ó, a resposta, a letra B de bucéfalo.
Aqui, pronto. Bastava o quê para resolver essa questão? Bastava o conhecimento, né? Esse conhecimento fundamental da equação da energia cinética. Aí tem aquele aluno que me pergunta assim, né? Pô, Ricardo, mas vem cá, tia, por que cargas d'água, né, tia? Eu tenho que saber a equação. Bom, gente, o que eu posso dizer aos amigos e às amigas? Tem que saber a equação porque eles querem que você saiba. Porque as questões que eles estão montando, uma delas é assim, baseada no conhecimento da equação, entenderam? É assim que se baseia essa questão. Tudo bem até aí? Estão entendendo, sim ou não? Tudo de boas aí? Tá? Se tiver qualquer dúvida, per piacere, como se diz em italiano, pergunta. Va bene? Tá? Deixa eu ver se agora corre de novo. Mudou? Ê, o negócio está dando certo aqui. Show de bola. Tá. Bom. Outra questão da URGS é aquela questão que tem 3 ou 4 frases. Excepcionalmente, é muito difícil aparecerem 5 frases. Normalmente, eles ficam ali, certo? Nessa órbita de 3 proposições de 3 frases. Então, considere as seguintes afirmações. Uma pessoa em um trampolim é lançada para o alto. No ponto mais alto de sua trajetória, sua aceleração será nula, o que dá a sensação de gravidade zero. Bom, não precisa estar num trampolim. Se você der um pulo para cima aí agora, tá? Salta para cima, você volta para baixo. Porque você continua. Por que você volta quando você salta para cima? Porque quando você joga qualquer objeto para cima, você volta. Por uma simples razão, você continua no planeta. Então, continua acelerado pelo planeta. O planeta continua te sujeitando, nos submetendo a uma aceleração do seu campo de gravidade. Certo? Então, dizer que a aceleração será nula? Não, a velocidade instantânea lá em cima, o corpo para, né? Lá em cima e depois volta. A velocidade instantânea no ponto mais alto da trajetória é zero. Mas a aceleração continua sendo a mesma, que a aceleração do campo de gravidade, que é a aceleração do campo gravitacional. Então, está errado isso aí. Certo? Incorreta essa afirmativa. A frase 2 diz assim, ó, a resultante das forças, ou seja, a força resultante, né, agindo sobre um carro andando em uma estrada em linha reta, a uma velocidade constante, tem módulo diferente de zero. Absolutamente errada. Incorreta. Por quê, Ricardo? Porque olha aqui, ó. Isso se chama princípio fundamental da dinâmica. A força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração resultante a qual esse corpo está sujeito, a qual esse corpo está submetido. Lembrando que é uma grandeza vetorial aqui, tanto força resultante quanto aceleração resultante. Ora, lembrando ainda, certo? Que aceleração é variação da velocidade pela variação do tempo, só que é massa que multiplica, né, a variação
na velocidade pela variação de tempo, ΔT. Só que é chamado princípio fundamental da dinâmica ou segunda lei de Newton. Ora. Quais são as condições fundamentais para que a força resultante seja igual a zero? Esta força resultante será nula, ou seja, o seu valor será zero, se e somente se a aceleração for zero. Mas para a aceleração ser zero, não pode variar a velocidade do corpo. Esta variação da velocidade tem que ser igual a zero. Quando é que a velocidade de um corpo não varia? São duas situações. Ou o corpo está parado, em repouso, né? O corpo está em repouso, parado. Certo? Ou este corpo está em movimento retilíneo uniforme, MRU, onde a velocidade é constante. E o cara diz assim, velocidade constante. Se ele está te falando que a velocidade é constante, é porque não há variação da velocidade. Em não havendo variação da velocidade, a força resultante tem que ser zero, e não diferente de zero, como está aqui. Está aqui o erro. Entenderam isso? Tá? Então, aí está uma prova de que o cara está analisando o teu conhecimento através de proposições. Linha de pensamento da Universidade Federal. A frase 3, certo? Diz assim, as forças peso e normal atuando sobre um livro em repouso em cima de uma mesa formam um para-ação e reação. Não, não formam um para-ação e reação. Não formam um para-ação e reação. Não formam um para-ação e reação. Ah, mas como é que não formam, Ricardo? Vou mostrar. Vou mostrar agora. Vou fazer um desenho aqui e vou mostrar. Tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é o planeta Terra. Tá? Vou botar uma enorme mesa e um enorme livro. Tá aqui a mesa. Tá? Aqui está a mesa. Bota a mesa grande nisso. É uma obra faraônica. Muito maior do que a muralha da China. Está aqui a mesa. Certo? Mesinha basic aqui. Aí um maluco, vou botar um livro nessa mesa. Tá, bota o livro. Faz o que tu quiser. Vou botar um livro. Tá aqui o meu livro. Ó, sobre a mesa. Tá aqui o livro. Tá bom? Vou começar a falar de um para-ação e reação. Ação e reação são duas forças de mesmo valor, mesmo módulo, mesma intensidade, né? Mesma magnitude, mesma direção, porém sentidos opostos, e que jamais se anulam, uma vez estão aplicadas em corpos diferentes. Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui, deixa eu fazer em outra cor, vou fazer aqui em verde. Aqui eu tenho o peso da mesa, ação
peso da mesa. Onde é que está a reação ao peso? Lá no centro de gravidade da Terra. Lá no centro gravitacional da Terra. Está aqui, ó. Menos peso da mesa, porque tem sentido contrário. Tá? Então, em corpos diferentes. Não se anulam. Vocês estão vendo? Aí eu tenho aqui, ó, vou fazer um laranja agora. Eu tenho aqui o peso do livro. Peso do livro. Ação. Reação. Lá no centro de gravidade da Terra. Aqui, ó. Está aqui a reação. Menos peso do livro. Estão em corpos diferentes, não se anulam. Agora, criaturas do Senhor. O livro aplica uma força sobre a mesa, perpendicular à mesa. Esta força é chamada de normal, porque é perpendicular à mesa. A mesa reage e aplica sobre o livro, aqui, uma força para cima, chamada de normal também. Vou botar menos normal. Bom, normal com menos normal não se anulam, estão em corpos diferentes. Agora, menos normal, como está aqui, com o peso do livro, se anulam e estão no mesmo corpo. Então, não constituem para ação e reação por estarem no mesmo corpo. Está errado também. As três aí estão incorretas, portanto, a resposta é a letra E de Eunuco. Nós estamos chegando aí no nosso horário, no meu são 22 horas e 18 minutos, já passamos, inclusive, 3 minutos do nosso horário habitual, mas tudo em prol de uma boa causa. E o que eu tenho a dizer para vocês? Que nós vamos continuar treinando o tempo inteiro através de questões, indo do teste para a teoria, para abranger o maior número de questões possíveis para essa prova de física da URGS, tá? E também com lista de testes e com os slides de todas as aulas que vocês receberão, certo? Tá? Amanhã mesmo já deve estar aí com vocês. Por hoje é só, quero agradecer, uma boa noite a todos e todas, certo? Se cuidem aí, tá? E vamos seguir o baile. Abração a todos. Obrigado. Valeu, tá? Tudo de bom aí. Tchau. Estou saindo, como diz o cara aqui. Boa noite.